Tá. Então, hoje vamos ter bastante coisa, tá? E provavelmente não vamos ter muito tempo para fazer exercício. Mas muito importante. Beleza? Vamos primeiro terminar triângulos e depois o Jesus vai dar quadriláteros. Tudo. E aí, ó, que vem da geometria plana só resta círculo. Tá? Só queria fazer um comentário que vocês não têm esse dado, né? Mas a gente teve o dado já do resultado do simulado. Vocês todos corrigiram as suas provas ou não? Oi? Já tava sentindo falta aqui. E nem todo mundo corrigiu, então. Vocês não preferem não saber o resultado de vocês? Tá. Se vocês quiserem, a gente pode mandar para cada um, né, o resultado. Tá? Mas, de forma geral, tá? De forma geral, gente, a média de acertos em porcentagem da turma, quando vocês acham que foi? Uma merda. Não, o que é uma merda? 10%? Fala uma porcentagem ali. 20%? 40%. 5,5. Quase batemos 40%. 37% foi a média, tá? Vocês acham ruim? Vocês acham bom? Eu acho, gente, muito bom, tá? Porque assim, 37% de 45 questões, tá? É um terço da prova, praticamente. É 15 questões. Eu falo isso o ano inteiro pra vocês, esse tem que ser o objetivo, acertar 15 das 45. Isso já coloca vocês muito acima da média de acertos do Enem, que eles não divulgam, mas deve ser algo em torno de 8, no máximo 10 acertos. Então 15, claro. Então 15 é muito bom, tá? Então eu fiquei feliz. Como média da turma, 37% foi bom. Claro que teve gente que fez 20%, que dá pra dar uma melhoradinha. Teve gente que fez mais de 50%, tá? Giovana fez mais de 50%. Eu lembro de ti. O Bruno também fez mais de 50%, eu lembro. Espero os meios agora. Tá? Se ainda tivesse isso, mas obrigado. Mas vamos lá, não podemos perder muito tempo. Sobre triângulos, gente, só retomando aqui um fato que a gente falou lá na primeira aula, muito importante. A gente precisa, às vezes, usar isso para resolver questões, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180 graus, sempre. Tá? Ponto pacífico aqui. Isso só vale para o triângulo, não vale para outras figuras. Tá? Só o triângulo que tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Beleza? Aí outra coisa muito importante, que a gente terminou a aula passada falando, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? Lembrando que aqui tem um detalhe, que o Teorema de Pitágoras só se aplica para o triângulo retângulo, que é esse que tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Né? Um cantinho, coisinha ali. Só vale para esse triângulo. Depois até tem uma maneira de generalizar isso para qualquer triângulo, que a gente chama de lei dos cossenos, tá? Mas isso quando a gente for falar de trigonometria. Lembrando que a única forma de errar, é a hipotenusa do triângulo retângulo é o lado maior sempre. O lado maior é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, este lado aqui, que é a hipotenusa, que geralmente na fórmula é o A, eu boto ele sozinho lá, ó, A ao quadrado igual. Depois, tanto faz qual lado chama de B, qual lado chama de C, porque eu estou fazendo uma soma aqui. Tá? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. O que importa é que aquele A ao quadrado, que fica sozinho no lado da equação, seja sempre hipotenusa. Tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente tem que fazer 3 quadrados. Beleza? Muito importante isso, tá, gente? Não consigo ressaltar o quão importante é isso, tá? Muitas e muitas questões a gente resolve aplicando o Teorema de Pitágoras, não só na geometria plana, mas também na espacial. Tá? Beleza. E aí um outro fato muito importante sobre os triângulos, tá? Que eu diria que é a segunda ferramenta que a gente mais usa para resolver as questões é a semelhança de triângulos. Tá? Então isso é novo, né? Isso a gente já falou lá passado. Semelhança de triângulos é quando eu tenho dois triângulos que eles têm os ângulos todos iguais. Tá?
Então, todos os ângulos são iguais. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 graus, se tenho dois triângulos que dois ângulos deles são iguais, eu sei que o terceiro também vai ser igual. Tá? Então, não necessariamente às vezes vai ser tão óbvio, vai aparecer ali os três ângulos exatamente iguais uns aos outros. Mas se dois desses ângulos já forem iguais, um com o outro, o terceiro com certeza também é. Tá? Então, quando essa condição, e somente quando essa condição for satisfeita, os ângulos serem iguais, os triângulos vão ser ditos semelhantes, que é como se um fosse o zoom do outro, né? Um aumento do outro. Tá? Então, a gente muda a escala deles, né? Os ângulos permanecem igual. Mas se a gente só está mudando a escala, a gente tem um fato aqui que a gente conserva os lados como proporções. Tá? Então, os lados se mantêm proporcionais. O que isso significa? Ó? E aqui também, o que é importante? Depois eu vou mostrar isso em alguns exemplos aqui. Quando eu faço os meus dois triângulos semelhantes, eu preciso identificar quais são os lados correspondentes a quais. Tipo aqui, ó, aqui não dá para ver direito, eu acho, mas aqui é o ângulo 3 listrinha e aqui o ângulo 1 listrinha, uma listrinha. O lado A, eu chamei o lado entre esse ângulo de uma listrinha e o ângulo de 3 listrinhas. No triângulo menorzinho aqui, eu também vou ter um lado aqui entre o ângulo de uma listrinha e o ângulo de 3 listrinhas, que eu vou chamar de Azinho. Só para ficar mais claro que é este lado que é proporcional a este lado aqui. Não é ao outro. Tá? E eu faço assim para todos os outros. De forma que, da forma que eu escrevi aqui, claro, né? Fica Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Tá? Aqui o que eu faço com isso? Eu faço proporções, ó. Eu posso escrever várias proporções diferentes que eu quiser aqui, ó. Eu posso escrever que o lado Azão dividido pelo lado Azinho é igual ao lado Bzão dividido pelo lado Bzinho. Que também posso escrever que é igual ao lado Czão dividido pelo lado Czinho. Tá? Vocês vê, eu não poderia escrever, por exemplo, isso aqui, ó. Azão sobre Azinho igual a Bzinho sobre Bzão. Tá? E nisso eu erraria. Por que eu estou botando... Se eu estou seguindo essa lógica de botar o lado do triângulo maior em cima e o lado menor embaixo, eu tenho que, na outra razão que eu fizer também, botar o lado maior em cima e o lado menor embaixo. Tá? Então isso aqui está errado. Vou apagar até. Tá? Mas poderia fazer de outra forma também. Ó. Eu tenho bastante liberdade aqui, desde que eu seja coerente. Ó. Posso botar assim, Azão sobre Bzão. Tá? O lado maior A lá sobre o lado menor B é igual... Ó, não posso escrever Bzinho sobre Azinho agora, né? Tem que escrever Azinho sobre Bzinho. Tá? Ou também posso escrever Czão sobre Bzão é igual a Czinho sobre Bzinho. Tá? Posso... É igual também, tá? Mas vou só considerar duas razões diferentes, duas proporções diferentes, tá? Moral da história é que eu posso construir proporções entre os lados de dois triângulos semelhantes. Tá? Beleza? Isso se aplica, ó, dois casos principais aqui, tá? Esse é um caso clássico, né? Nas questões, claro, vai estar um pouco mais contextualizado, mas, tem lá um prédio de tantos metros que eu não sei o tamanho desse prédio. Eu sei que ele faz uma sombra tal no chão, e eu, que tenho uma altura tal, faço uma sombra tal no chão. Qual que é a altura desse prédio? Tá? Isso, inclusive, foi a maneira como... Vocês lembram o nome do cara que calculou lá o raio da Terra? Um grego? Hã? Não, foi um grego. Hã? Não, foi um grego. Pro alguma coisa. Hã? Protágoras, talvez. Esse nome, talvez. Não, sim. Os gregos eram tudo matemática, né? Ele usou isso aqui, tá? Uma coisa que há 2.500 anos depois a gente está aqui aprendendo ainda, para calcular o raio da Terra. E, pasmem, ele acertou, né, pro padrão da época muito bem. Né? Se não me engano, ele calculou lá que era 40 mil... Erastótenes.
Ou ele é grego? Eu acho que ele. A Grécia também, acho que da parte da Turquia ali, né? E ele calculou, sei lá, 40 mil quilômetros era o raio da Terra e, na verdade, é 45. Então, assim, ele acertou muito bem pra época, né? E desde aquela época, obviamente, ele só fez esse cálculo supondo que a Terra era redonda, né? Então, há 2.500 anos atrás, a gente já provou que a Terra é redonda, o que também provou que a Terra é redonda, e tem gente hoje que duvida, né? Mas, enfim. Nesse caso aqui, gente, a gente tem dois triângulos semelhantes, ó. Por que eu sei que eles são semelhantes? Aliás, eu só vou reescrever aqui, ó. Quais são os dois triângulos, ó? É um menorzinho aqui e um maiorzão aqui. Tá? Nem sempre é óbvio, né? Não vai ser uma coisa assim, né? Um triângulo ali e um triângulo menorzinho ao lado. Geralmente é um dentro do outro, tá? Então, tipo, são coisas meio escondidas assim, né? Então, esse triângulo menorzinho aqui, ó, ele tem um ângulo aqui, ó. Tá? Vou chamar ângulo listrinha. Esse ângulo listrinha, ele é o ângulo desse menorzinho, mas também é o ângulo desse grande aqui. Né? Porque tá um dentro do outro, né? Aquela pontinha lá é a pontinha do maior e a pontinha do menor. Tá? Outro ângulo que eu sei que é igual é esse ângulo aqui, ó. Esses dois triângulos que eu desenhei são triângulos retângulos. Então aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Logo, o que eu falei, ó? Se eu já garantir que dois ângulos são iguais, o terceiro é igual também, tá? E isso se prova por aquela coisa que a gente mostrou lá na primeira aula de geometria, que é o das retas paralelas, ó. Eu não precisaria pensar nisso que eu pensei, que se os dois ângulos dos triângulos são iguais, o terceiro também é igual, porque só sabendo aquele... Lembra aquele teorema que a gente viu assim, né? Que os ângulos aqui entre duas retas paralelas de uma reta transversal são os mesmos? É essa situação que se encaixa aqui, ó. Tenho duas retas paralelas, esse ângulo é igual àquele. Então, se eu garantir que os três ângulos são iguais entre os dois triângulos, eu sei que eles são semelhantes. E agora eu só preciso tomar cuidado para comparar os lados certos aqui, ó. Aqui é 2 e aqui é 3. Aqui é o x que eu quero calcular, e aqui, ó, tem que tomar cuidado, não é 4. Aqui é esse total aqui, ó, que é 6. Tá? Isso é uma coisa que as questões de geometria usam muito também, né? Dão medidas implícitas ali, né? Tipo, para fazer tu tentar errar, olhando ali que na verdade tu tem que somar, ou fazer subtração de medidas também. Muito cuidado com isso, né? Para não sair. Se a questão deu que 4 era aqui, 2 era aqui, então o total era 6. Tá? Então, para calcular, eu só faço agora, ó, o lado maior aqui sobre esse aqui, posso fazer, ó, x sobre 6, tá? Igual a o lado menorzinho lá, 3, sobre 2 aqui. Tá? Tá bom, tá bom. Durou 10 minutos. Isso aqui, gente, vamos lembrar, proporção, né? Uma regra de 3, nada disso aqui, né? Quero saber 1, tenho 3 informações. Tá? Preciso só encontrar esse x aqui, passo esse 6 multiplicando para cá, ó. X igual a 3 vezes 6 dividido por 2, vai dar 18 dividido por 2, que é 9. Tá? Lembrando que qual que é a lógica aqui, né? Até usei esses valores para ficar mais claro de ver, ó. Se os triângulos são semelhantes, quer dizer que um é só o aumento do outro. Se o lado aqui é 2 e o lado aqui é 6, quer dizer que aumentou 3 vezes. Logo, o outro lado também tem que aumentar 3 vezes. Então, 3 para x, o x tem que ser 9. Vocês percebem que esse problema aqui é muito parecido com um problema da escala, né? Basicamente, você tem duas figuras que elas têm a mesma proporção. As proporções que compõem a figura são as mesmas e o que muda é o tamanho dela. Então, basicamente, a gente, para transformar de um para o outro, é o mesmo número que multiplica cada lado. Então, é como se a gente estivesse num problema de mapas e estivesse transformando escalas. Isso. Tá? Mas esse é um caso bem clássico, quando a gente tem esses triângulos um dentro do outro. E justamente por eles serem um dentro do outro, a gente quase sempre vai ter triângulos semelhantes, porque eles compartilham um ângulo aqui, né? Se eles compartilham um ângulo, eu só preciso garantir que o outro ângulo deles é igual. E aqui eu sabia disso porque esses ângulos aqui eram de 90 graus. Isso porque a questão geralmente diz, né? Um prédio, né? Geralmente faz 90 graus com o chão, né? E eu também faço 90 graus com o chão, né? Vou medir a minha sombra.
Tá? Outro exemplo que aparece bastante, ó, quando eu tenho um triângulo, retângulo, tá? Com um ângulozinho de 90 graus ali, e tenho que achar uma outra medida desse triângulo, que são essas partes aqui, ó. Tá? Isso aqui tem várias relações que a gente pode deduzir a partir disso, tá? Isso se chama relações métricas no triângulo retângulo. Não vou deduzir todos aqui, também para não consumir muito tempo, mas a chave aqui é usar semelhantes triângulos também para deduzir essas relações. Só que aqui não é tão óbvio assim quais são os triângulos que são semelhantes um com o outro. Porque olha só, quando eu divido esse triângulo aqui com essa altura H aqui, já vou falar sobre a altura, eu tenho este ângulo aqui, ângulo com tracinho, e tenho esse ângulo aqui com 2 tracinhos. Tá? E tenho aquele ângulo de 90 graus lá. Quando uma altura de um triângulo, depois eu vou explicar isso, sempre faz 90 graus com a base. Então eu sei que isso aqui, essa linha verdezinha aqui, ó, tem 90 graus com essa base. Tá? Então, eu vou reescrever só esses triângulos, ó. O triângulo maior, que é esse aqui, que é esse triângulo todo aqui, ó, com essas medidas roxinhas aqui, ó. Então esse lado aqui D, ó, eu desenhei ele agora com o ângulo de 90 graus nessa ponta, ó. Então esse lado D está aqui, que é D. Esse lado C aqui agora é o de baixo, C. E esse lado aqui, ó, é o A mais B aqui que eu vou chamar. Tá? Só peguei meu triângulo maior e virei ele assim. Tá? E agora eu tenho um outro triângulo menorzinho, ó, que é esse de dentro aqui, ó. E também vou reescrever ele só para ficar mais claro, ó. Vou virar ele assim, ó. Então, agora esse lado de baixo dele que é o A, aqui é 90 graus, tá? Esse lado da hipotenusa dele é o C, ó, porque esse triângulo tá aqui, ó. Esse C aqui tá aqui. E a altura é esse lado aqui, ó. Tá? Peguei esse triângulo menorzinho de dentro aqui, reescrevi ele aqui. E reescrevi esse triângulo maior, que estava deitado, aqui de pé. Tá? E é importante isso, gente, porque o triângulo retângulo, ele é meio fácil, né? A gente geralmente escreve ele de pé, assim, né? Mas as questões para dificultar, um artifício muito comum é trazer ele deitadinho, assim, com o ângulo de 90 graus em cima. E isso, como a gente está tão acostumado a ver ele de pé, pode bugar a nossa cabeça um pouco, né? Então é importante exercitar essa visão de conseguir visualizar a figura rotacionada, tá? E é só indo fazendo por partes, entendendo cada ladinho correspondente aqui, cada ladinho correspondente ali. Redesenhar na geometria é muito importante, desenhar, redesenhar, tá? Porque a questão nunca vai facilitar nesse caso, né? Essa questão quer dificultar, uma das maneiras dela dificultar é te apresentar a figura de uma forma diferente do que tu está acostumado a ver. Tá? E se eu garantir agora, ó, se esse ângulo aqui com uma listrinha, ó, é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo listrinha também é esse ângulo ali. E da mesma forma antes, eu já garanti que um ângulo deles é igual. O outro ângulo é de 90 graus, que também é igual. Então eu sei que aquele outro ângulo ali também é igual. Porque se dois ângulos são iguais, o terceiro também é igual. Então aqui é esse ângulo, duas listrinhas aqui, ó. Tá? Então eu garanto que eles são semelhantes. Diga. Qual? O pequenininho ou o grande? Ó, o grande tá aqui, ó. Então que eu rodei assim, ó. Deu toda a volta ali. Não, só dei uma volta de assim, ó. Pá. Peguei esse lado aqui, joguei pra cá. Esse lado Dzão aqui veio pra cá. E esse lado aqui veio pra cá. É, pra quebrar a cabeça mesmo. É isso aí. Nesse aqui, né? A altura que tava aqui virou aqui, ó. Ah, esse H não tá, mas eu não escrevi mais esse H, né? Esse H estaria aqui, ó. Sim, aí. Meu Deus. Esse H teria ali no meio. Perceba que a base agora é o meu C. Então é como se eu tivesse pego da ponta aqui e jogado para trás, porque o C passou a estar no chão. Mas é confuso porque esse triângulo grandão aqui, na verdade, tu refletiu ele, né? Como se tu tivesse ido no espelho, na hora que se desenhou aqui. É por isso que fica confuso se visualizar desse jeito, tá? Ah, então eu vou conectar assim.
Sim, exatamente. Não, peraí. Porque Não, não. eu tô olhando de frente e eu tô olhando de trás esse triângulo. Aí pode ficar confuso. Dá esse teu papel aqui. Ó. Desculpa a dislexia. Não, mas é que... Mas é Ó, o triângulo tá aqui, né? Eu só fiz isso aqui, ó. Eu não refleti ele, tá? Porque refletir seria fazer isso aqui. O grandão... Eu só rotacionei ele. Ah, não, é porque o de 90... O que eu refleti foi o pequenininho. É. Ó, o pequenininho eu refleti, ó. Porque o pequenininho tava aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz com ele, ó. Eu fiz aqui, ó. Pá. Tá vendo? Tem a oportunidade que eu tá bom, né? Daqui pra cá. Perfeito. Só repete, por favor. Isso é muito importante. Ó. Não era só eu, não. Ó, esse triângulo aqui, maior, eu fiz isso aqui, ó. Pum. Tá? Só rodeio. Vim pra cá, pra cá. Grandão. Tá? O pequenininho, ó, que tá aqui, eu fiz isso aqui, ó. Pá. Ele refletiu ele. Ele É, vem pra cá. virou ele. Tá? E tem esse outro aqui também, ó. Tá? Esse outro aqui de dentro, tá? Que esse não precisa fazer grandes coisas, né? Eu só vou reescrever ele aqui, ó. Precisa sair, né? Não vou botar todos, né? Senão... Tá? Tem esse outro triângulo aqui de dentro, aqui, ó. Pá, pá, pá. Que esse eu só translacionei, tá? Isso é uma coisa que, teoricamente, é pra gente aprender no 7º, 8º ano, eu lembro. Que é, tipo, rotação, reflexão e translação, né? É. Mas enfim, agora, gente, eu garanto que esse... Ó, e esses triângulos também aqui, né? Esse triângulo aqui, ó, tá com o ângulo de 2 listrinhas aqui e o ângulo de uma listrinha lá. E a moral da história, como eu falei, tem várias relações que eu posso fazer, tá? Mas eu vou fazer uma, por exemplo. Porque geralmente, por que eu tô mostrando isso? Como eu vou falar depois da área do triângulo, para calcular a área do triângulo, a gente precisa saber a altura. Então, se o triângulo está sendo dado dessa forma, a altura não é óbvia. Eu preciso encontrar essa altura. Tá? Que é diferente, né? Quando o triângulo é dado dessa forma de pezinho assim, a altura é o próprio lado do triângulo. Tá? Já vou definir o que é a altura depois. Quando ele está de assim, a altura está dentro dele e aí não é tão óbvio. Uma das maneiras de achar a altura num triângulo retângulo é dessa forma aqui. Tá? E aqui eu poderia, ó, relacionar Hzinho sobre Dzão. Hzinho sobre Dzinho, né? É igual a Azinho sobre Czinho. Tá? Isso é uma forma de eu descobrir. Ou posso descobrir também o A mais B aqui sobre Czinho. Ó, esse A mais B sobre Czinho é igual a Dzinho sobre Hzinho. Tem várias, porque também, para cada um desses triângulos aqui, como os três são triângulos retângulos, eu também posso aplicar Pitágoras. Então tem outras relações que eu também posso derivar a partir de Pitágoras também neles. Tá? Se vocês quiserem, eu boto lá depois no nosso material de aula, o material mais completo de todas as relações métricas no triângulo retângulo. São coisa de 15, 20, tá? Que não precisa decorar nada disso, né, gente? De novo, a única coisa que vocês precisam ir para a prova decorado, entre algumas aspas, é o Pitágoras, tá? Esse fato aqui, o Pitágoras, e não decorado as relações, né, mas decorado o que é com a semelhança e como fazer as relações de proporção entre os lados. Tá? Isso aqui foi só um exemplo de como aplicar a semelhança. Tá? Eu preciso avançar, desculpe, gente. Eu tô vendo caras ruins aqui, mas eu preciso avançar, tá? Triângulo equilátero, gente. Sem dúvida, o segundo mais importante triângulo depois do retângulo é o equilátero, tá? Parece muito, 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 muito nas provas, tá? Até porque é dele que deriva outra figura muito importante também, que é o hexágono, tá? A gente tem que falar de hexágono também, né? Na próxima aula tem que ser círculo hexágono, tá? Tá? Então, o triângulo equilátero, lembrando a definição dele, 3 lados iguais, tá? L, L, L.
Se os três lados são iguais, os três ângulos internos também são iguais. 60 graus. Tá? Porque se a soma deles tem que ser 180 e os três são iguais, o único número que repetido 3 vezes dá 180 é 60 graus. Tá? Antes disso, deixa eu falar da área de triângulo, né? Gente, para calcular a área de qualquer triângulo, é só fazer a base vezes a altura e dividir por 2. Um detalhe, a base do triângulo é um dos lados. Pode ser qualquer lado, tá? Não precisa ser o lado de baixo, tá? Eu posso selecionar a base que eu quiser para o meu triângulo. Porque nada tá me dizendo na geometria que tem que ser esse lado a base aqui, né? Eu posso rodar ele e botar esse lado como a base, ou esse lado como a base. Tá? Não interessa qual lado é a base. Obviamente, por uma questão visual, a gente geralmente considera o lado de baixo a base. O que importa é, para a base que tu escolheu, vai ter uma altura. E qual que é a definição de altura? A altura é a distância do vértice mais distante daquela base, obviamente, né? Até a base que faça 90 graus, tá? A altura com a base precisa sempre fazer 90 graus. A gente escreve isso aqui, ó. H faz 90 graus. Faz 90 graus com a base. Gente, todo mundo entendeu por que a escolha da base é arbitrária? Por que você pode escolher a base que quiser? Todo mundo entendeu isso? Os lados são iguais? Não, os lados não são iguais ainda. A gente não está trabalhando ainda com equilátero. Agora é equilátero, é. Porque, ó, até pegando aquele exemplo lá do triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, supondo que me aparece a questão deitado, dessa forma aqui, né? Tá? Aí eu sei que esse lado aqui, sei lá, é 3, vou usar o Pitagórico, que é mais fácil, né? Não tem erro. 5, 3 e 4. Tá? Aí lembrando, tipo, se eu quero usar a minha base como sendo 5, eu preciso saber a altura com relação àquela base. E a altura com relação àquela base é aquele caso lá, ó, tá dentro do triângulo aqui, ó. Consigo achar ela? Claro que consigo. Como eu mostrei, dá pra fazer diversas formas nas relações métricas dentro do triângulo. Mas vai ser uma mão. Tá? Já se eu tenho todos os lados, tá? E se eu sei que a única restrição, a única exigência que eu tenho é que a altura faça 90 graus com a base, olha, eu posso rodar, ó. Cadê meu grande recurso didático aqui? Ó. O triângulo tá aqui, ó, vou rodar ele assim, né? Só vou girar ele. Agora eu garanto que a base está aqui embaixo, que era o meu 3, o meu 5 continua aqui, o meu 4 vai para cá. E qual que é a vantagem de fazer isso agora? Agora minha base é 3. E a altura qual que é? Tá ali já, é o próprio 4. Como eu falei, ó, quando o retângulo tá nessa forma aqui, normal dele, vamos dizer assim, esse lado é a própria altura, porque corresponde a essa exigência aqui, ó, faz 90 graus com a base e a distância até o vértice mais distante até a base. Tá? Então por isso que a gente diz que não tem lado que precisa ser sempre a base. É uma coisa importante. Quando ele faz essa rotação, a base muda, a altura muda, e a pergunta é, vocês acham que a área muda? Não. Não, é o mesmo triângulo. Então a gente mantém a rotação. Isso eu poderia ser dessa forma. Né? Se vocês pensarem, a gente mudou a altura, a gente mudou a base, mas a área é a mesma. Certo? Não exatamente, tá? Tem a ver com um princípio da geometria que as mudanças, tipo a rotação, que a gente só fez uma rotação da figura, né? Não muda a área dela. A área é conservada com a rotação de uma figura. Tá? Assim como a translação também, né? Não é porque eu escrevi o meu triângulo aqui, ou escrevo ele aqui,
Se for o mesmo triângulo, obviamente, a área muda. Tá? Então tem mais a ver com isto. Tá? Beleza. Dito isso, ó, isso é a área de qualquer triângulo, tá, gente? Qualquer triângulo, qualquer triângulo. Beleza, e o triângulo equilátero? Ora, o triângulo equilátero, qualquer lado que eu selecionar ali vai ser a mesma base, né? Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui, só por costume, a gente chama L o lado do triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. Então, a base eu já sei que é L. E a altura, a gente precisa calcular. E aí, o que vocês acham que a gente vai usar para calcular a altura desse triângulo equilátero? Hã? Muito bem. Por que Pitágoras? A gente tá falando do Pitágoras. Primeiro, porque o professor falou que Pitágoras tu sempre vai usar, quase sempre vai usar para resolver as coisas. Então o raciocínio de vocês tem que estar sempre voltado para isso. Onde que eu posso aplicar Pitágoras aqui? Onde que eu posso achar Pitágoras aqui? Porque a gente define daquela forma a altura faz 90 graus com a base. Quando a gente faz um ângulo de 90 graus, o que a gente transforma, o que a gente cria? Um triângulo retângulo. E se tem triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras. Então, por isso que Pitágoras é muito utilizado, porque da forma como a gente define a altura e base, a altura fazendo 90 graus com a base, sempre vai ter um maldito triângulo retângulo ali pra gente aplicar. Tá? Então, assim, gente, eu vou só fazer isso, tá? Só vou passar, tá? Tipo assim, vai doer, tá? Mas vai ser rápido, tá? Eu preciso achar essa altura aqui, tá? Aqui, ó, essa altura divide meu lado exatamente ao meio. Lado sobre 2 para cá, lado sobre 2 para lá, tá? Então, eu vou achar a altura ó, aplicando um Pitágoras aqui. H aqui, L aqui e L sobre 2 aqui, que é esse triângulo de dentro aqui, ó. Então, vou aplicar Pitágoras lá, ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Naquele triângulo, que é o triângulo de dentro do triângulo equilátero, de novo, porque eu estou fazendo isso para achar a altura. Porque se eu quero calcular a área do triângulo equilátero, eu preciso saber a altura. A base eu já sei, que é o lado. Professor, desculpa, aquele L é o que embaixo. Dividido por 2. L dividido por 2. Aí vou avançar aqui, tá? L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, porque esse ao quadrado vai para cima e para baixo. Vou só inverter, botar o H ao quadrado para cá, passar os L para o mesmo lado. H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tá? Tô chegando lá, quero isolar esse H, ó. Vou juntar isso aqui numa coisa só. Isso aqui é 1L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado, tá? Então isso dá H ao quadrado igual a 3/4 de L ao quadrado. E aí para achar esse H só faltou passar a raiz, né? Porque eu tenho H ao quadrado, quero achar só o H. Então o H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E daí que eu tiro que H é igual a L, esse L ao quadrado sai dentro da raiz, o 4 sai também, que a raiz de 4 é 2, L raiz de 3 sobre 2. Lembrando, gente, que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. E por que eu fiz isso? Porque agora eu vou ter uma expressão da área do triângulo equilátero que só tenha o meu L, tá? Então aqui eu já tinha L, ó, L vezes H, e H é tudo isso, vai ficar L vezes L, que é L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2, e que eu divido por 2. Quando eu divido por 2 duas vezes, eu divido por 4. Então no final dá L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Esta é a fórmula da área do triângulo equilátero, tá? Precisa decorar. Ou vocês entendem de onde ela veio e deduzem na hora, o que eu acho sinceramente, né, ilusório, utópico, tá? Ou simplesmente decora, né, um L, um raiz de 3, um sobre 4 e L ao quadrado. Não é tão difícil assim.
tá? Eu ressalto que é importante, gente. Essa fórmula é importante porque o triângulo equilátero aparece muito, tá? E vai ser também dessa forma que a gente vai usar para o hexágono, como eu falei, porque o hexágono também é uma figura derivada do triângulo equilátero. Tá? Vocês veem que daí que aparece essa raiz de 3, ó. Vocês veem, tem uma questão lá, vocês nem sabem como começar. Aí vocês veem nas respostas, todas as respostas têm raiz de 3. Pode ter certeza, se todas as respostas têm raiz de 3, tem algum triângulo equilátero ali no meio, em algum lugar. Porque é a única das figuras principais da geometria, é a única que aparece uma raiz de 3. Tá? No hexágono vai aparecer também, porque o hexágono, nada mais é que são 6 triângulos. Diga. Mas isso é a área do triângulo? Isso é a área do triângulo equilátero. Mas aquela outra fórmula não servia para você? Mas tá aqui, ó. Eu comecei dela, né? Ó. Só que aqui entende que eu fiz mais específico. Porque como o triângulo equilátero tem... A informação que a gente tem dele é o lado, geralmente, e não a altura, pra tu não precisar fazer tudo isso, entendeu? Toda hora. Ah, pá, eu só tenho o lado, mas quero achar a altura pra fazer a área. Aí eu preciso fazer... Decora a fórmula direto dele. Mas de fato, Tá? só a AB sobre 2 funciona também. A H sobre 2. Sim, sempre. Sempre. Isso aqui é só uma fórmula que integra já o cálculo do H. É. Mas que eu recomendo que vocês saibam, entendeu? Porque facilita demais, tá? E vocês notem, tá? L é o quadrado, porque é a área. Se é a área, precisa ter a minha dimensão ao quadrado sempre. Tá? A área é sempre metros ao quadrado, centímetros quadrados. Então, nunca é L só ali, tá? L ao quadrado. E isso aqui eu vejo confundindo muito, né? Porque é sobre 4 aqui embaixo, né? Sendo que a área de qualquer triângulo é sobre 2. Vocês veem que esse sobre 4 veio porque a minha altura deu um sobre 2 aqui, né? Aí ficou sobre 2 que deu sobre 4. Então cuidado. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas que vem do fato de que todo o triângulo é base vezes altura dividido por 2. E a raiz de 3 nunca vai ser isso? Não. A raiz de 3 é racional, né? Não é uma raiz exata. Às vezes a questão diz assim, considere raiz de 3 igual a 1,7. Aí tu vai lá substituir por 1,7. Se não dizer especificamente isso, tu deixa a raiz de 3. Tá? E é isso que são triângulos. Esses são todos os triângulos que existem. É. Olha, uma brincadeira, mas na verdade, triângulo equilátero é pra isso, gente. Fotinho, por favor. Retângulo. Não, aqui. E agora vamos partir para os quadriláteros. Pessoal, a gente pode fazer a pausa agora, que eu vou precisar uns 10 minutinhos para montar o quadro. Então... Tá bom. Tá, então a gente vai agora para um novo conjunto de figuras geométricas, né? Então a gente vai começar falando dos quadriláteros. E daí, o que são quadriláteros? Tá? Quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. E ele tem várias famílias. Então, basicamente, para uma figura ser considerada um quadrilátero, ele tem que ter 4 lados, tem que ser um polígono, então é uma figura fechada. E uma consequência disso é que os ângulos internos do polígono eles vão somar 360 graus. Percebam que um quadrilátero, não necessariamente os lados têm que ser iguais. Então, por exemplo, esse quadrilátero que eu desenhei aqui, todos os lados são diferentes e todos os ângulos internos são diferentes. E uma propriedade que também tem os quadriláteros é que eles têm diagonais, né? Então, por exemplo, eu posso traçar uma diagonal que vai de um vértice A até o vértice C e o vértice B até o vértice D. E se eu dividir a figura pelo triângulo, eu vou ter triângulos diferentes. Tá, então isso aqui é o jeito mais geral que existe de uma figura de 4 lados. E essas são as características dele. Tá, tem 4 lados, a soma dos ângulos internos são 360. E daí a gente vai começar a estudar casos mais específicos de um quadrilátero. Então, a forma mais geral de um quadrilátero ele tem 4 lados e, consequentemente, os seus ângulos somam 360. Mas e se a gente começar a botar algumas restrições nesse primeiro contexto? Então, tem, por exemplo, os paralelogramos, que eles são quadriláteros, então ele tem todas as características dos quadriláteros, mas, além disso, eles têm a propriedade de que os lados opostos eles são paralelos.
Então, percebam que nesse caso aqui, o lado desse quadrilátero, o lado AB, ele tem o mesmo tamanho do lado DC. E o lado AD, ele também é paralelo ao lado BC. Então, aqui já, a gente vai... Percebam que aqui já é um conjunto, um subconjunto dos quadriláteros. E uma consequência disso é que eu tenho essa relação de ter os lados opostos iguais, e ao mesmo tempo isso faz que... Eu também faz que as diagonais dessa figura... Quando eu divido o quadrilátero em triângulos, então, isso aqui é muito importante, tá? A ideia é que quando vocês têm uma figura de 4 lados e eu divido por uma diagonal, eu gero 2 triângulos. Isso ajuda muitas vezes a resolver problemas. Quando vocês entendem um quadrilátero, às vezes, como uma composição de 2 quadros, de dois triângulos. E uma consequência de que os lados opostos são iguais no caso dos paralelogramos é que se os ângulos opostos também são iguais. Então, nesse caso aqui, o ângulo D, então esse ângulo aqui, o ângulo D, ele vai ser igual ao ângulo em B, e o ângulo no vértice A é igual ao ângulo vértice C. Tá. E daí, dentro da família dos paralelogramos, eu tenho 3 casos que caem muito, que são, que eu chamei de paralelogramos especiais, que são o retângulo, o losango e o quadrado. Então, essas 3 figuras, elas ainda carregam todas as características que eu falei antes dos paralelogramos. Então, essas 3 figuras, elas têm lados opostos paralelos, ângulos opostos paralelos, os ângulos internos delas são a 360 graus, então elas também têm todas as propriedades do quadrilátero, e elas têm mais um conjunto de propriedades novas. Então, no caso dos retângulos, que aqui eu defino o retângulo, ele é um quadrilátero, que também é um paralelogramo, e além disso, todos os seus ângulos internos são iguais. Então, uma consequência dos ângulos serem iguais é que, na verdade, ele só pode ter 90 graus, né? Que é o único jeito de eu ter um mesmo ângulo que é somado de 360 graus. Então, a característica do retângulo é que ele tem 4 ângulos iguais e, de novo, ele é um paralelogramo, né? Então, os lados opostos, eles são iguais, né? Então, o lado AD é igual ao lado BC, mas aí não necessariamente todos os lados vão ser iguais. Por exemplo, eu tenho que o lado AD, ele é diferente do lado AB. Já o losango, ele de novo, ele carrega todas as características dos quadriláteros e dos paralelogramos, mas diferente do retângulo. Os ângulos internos deles são diferentes. Então eu tenho que esse ângulo aqui, o ângulo no vértice A, ele vai ser igual ao ângulo no vértice C, mas ele vai ser diferente do ângulo no vértice B. Então, de novo, os ângulos opostos são iguais porque ele carrega a característica do paralelogramo, mas os 4 não são iguais, né? Tem dois pares que são diferentes entre si. Então, vocês podem pensar, tá, o retângulo é um paralelogramo, que ele tem ângulos iguais e pelo menos um lado diferente. O losango é um paralelogramo, que ele tem os ângulos iguais, mas os 4 lados deles são... Os ângulos diferentes, mas os 4 lados deles são iguais. Aí tem uma característica adicional dos 2 ângulos, é que muitas vezes a gente vai trabalhar com as diagonais deles. Então é bom, a gente vai falar isso depois quando falar das áreas, mas geralmente vai ter a diagonal menor e a diagonal maior. E aqui eu faço uma pergunta, fica claro para vocês qual que é a diferença de um lado para uma diagonal, quando a gente fala de quadrilátero? De novo, a diagonal é a reta que junta 2 vértices, e o lado é a linha reta que junta também 2 vértices, mas que conformam o polígono, né? Então... a diagonal são 2 vértices que um não é subjacente ao outro. Não entendi o que é adjacente. Então, por exemplo, nesse primeiro quadrilátero aqui. Esse quadrilátero aqui ele não é um losango, mas ele ainda é um quadrilátero, né? Eu tenho o lado do polígono, né, que é a junção de 2 vértices que é um do lado do outro, é o mais próximo. E daí tem um vértice que o vértice mais distante, ele não conforma a figura, mas eu consigo traçar uma linha reta entre esses vértices. Então, a diagonal são linhas que juntam os vértices que estão por dentro da figura. E daí o losango, ele é definido muitas vezes mais em relação às suas diagonais, que vai ter uma diagonal menor e uma diagonal maior, que em relação aos seus próprios lados. Mas tá, então a gente está no contexto dos paralelogramos. Eu tenho o retângulo,
ângulos iguais e pelo menos um lado diferente, eu tenho um losango. São todos os lados iguais, que nem um quadrado, mas os ângulos internos são diferentes, pelo menos um diferente. E daí eu tenho um quadrado, que são 4 lados iguais e 4 ângulos diferentes. Desculpa, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais também. E daí uma consequência disso é que o quadrado, todos os seus ângulos internos, por serem iguais, são 90 graus, que a gente vê no retângulo. E como os lados são iguais e os ângulos são iguais, as diagonais também são iguais. Então, a diagonal que junta os vértices nessa figura aqui, DB até D é a mesma diagonal, é do mesmo tamanho na diagonal que junta os vértices de A até C. E daí, como que é a diagonal do quadrado? A gente vai fazer, basicamente, eu mostrei a fórmula lá, L ao quadrado, mas a gente pode resolver lá com Pitágoras, que eu vou deduzir aqui. Desculpa, eu vou falar uma. Eu acho que você, todas essas figuras, todas têm, a base é o triângulo retângulo, não é? E todos eles não têm o retângulo, um ângulo de 90 graus. Então, se eu dividir, por exemplo, o quadrilátero, né? Ali eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos de 4 triângulos retângulos, não tem? Tanto o retângulo quanto o quadrado, se tu dividir ao meio, E se eu dividir, eu tenho tu fica com 2 triângulos retângulos iguais. triângulos retângulos Sim. de 90 graus, não é isso? Não, se tu dividir ele em 4, daí tu fica com 4 triângulos isósceles, mas eles param de ser retângulos porque eles já não vão ter o ângulo interno de 90 graus. Mas se tu só dividir em 2 partes, aí realmente tu tem... Se eu dividir isso, agora eu tenho 2 triângulos retângulos. Ali se eu dividir assim, não tem? Aqui tu tem 2 triângulos retângulos. No retângulo. E perceba que eles são iguais. E eles são iguais. Eles são iguais. Entendi. E é o mesmo vale para... No caso do losango, os ângulos internos dos losangos, mas eles não são triângulos retângulos. Porque os ângulos internos deles são diferentes. Então, o losango, se tu divide em triângulos, tu vai ter 2 triângulos iguais, mas não vai ser um triângulo retângulo. No quadrado, se tu divide o quadrado pela metade, Sim. tu vai ter 2 triângulos retângulos também, que também vão ser isósceles. 2 triângulos retângulos. Tá. Então, eu vou demonstrar aqui como calcular a diagonal do quadrado, porque isso é uma coisa importante de saber. A questão toda é que, como o quadrado tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais, a gente consiga ter uma expressão que dê a diagonal dele só em função do lado, né? E para isso, basicamente, a gente aplica Pitágoras, né? Então, vocês concordam aqui que, nesse quadrado que eu desenhei, a diagonal é a própria hipotenusa. Então, dentro desse quadrado, essa é uma expressão que cai muito. Eu tenho um triângulo subscrito. É subscrito, né? Então, percebam que dentro do meu quadrado eu tenho um triângulo subscrito. Ou seja, eu tenho uma figura contida dentro de outra figura. Onde a hipotenusa desse meu triângulo equilátero retângulo subscrito é a diagonal que eu estou procurando, né? Então, essa diagonal aqui, ela vai ser igual ao lado ao quadrado, mais o lado ao quadrado, né? Os 2 catetos são iguais. Vai ser igual a minha diagonal ao quadrado. Então, lado ao quadrado mais lado ao quadrado é 2L quadrado. Vai ser igual a D quadrado. Então, basicamente, eu só tenho que aplicar raiz em ambos lados, né? E daí eu tenho que D é igual ao lado raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é o próprio lado vezes raiz de 2. Tá. Então, o que é importante sobre isso aqui? Vocês perceberem que as propriedades, tudo que define um quadrilátero consta para aquelas figuras lá. Ao mesmo tempo que tudo que define um paralelogramo, então a ideia de que os lados opostos são iguais e que tem as paralelas também fazem parte do conjunto de propriedades dos retângulos, dos losangos e dos quadrados. Isso ficou claro?
Tá. A diagonal é L raiz de 2, isso aí. Diagonal. Sorry. Tá, mas aí qualquer quadrilátero eu consigo dividir ele em triângulos, né? Sim. Se tu pegar qualquer quadrilátero e dividir pela diagonal, tu vai ficar com dois triângulos. Ah, mas a gente não tinha aprendido que qualquer triângulo pode ser decomposto em 2 triângulos retângulos também? Sim, daí tu pode dividir esses triângulos em mais triângulos. Então, por exemplo, essa figura aqui, eu posso dividir... Aí tem 4 triângulos, né? Por exemplo, eu posso dividir em 4 triângulos, né? E daí, por exemplo, isso aqui não necessariamente parece um ângulo reto, mas não é necessariamente, porque, enfim, todos os lados são diferentes. Mas eu ainda posso pegar e dividir esse triângulo em outros 2 triângulos, que é o que o Maurício falou. Mas se a gente for dividir só pelas diagonais, eu fico com 4 triângulos diferentes. E percebam que aqui não necessariamente os triângulos são iguais, mas no caso do paralelograma, então, que os lados os opostos são paralelos, aí sim, quando eu divido, eu gero triângulos iguais. Tá. E daí eu tenho outro grupo de quadriláteros que não são paralelogramos, ou seja, eles não têm essas propriedades aqui, que são os trapézios. Então, qual que é a definição de trapézio? Basicamente, tu vai ter só um par de lados vão ser paralelos e eles vão ser de tamanhos diferentes. Então, que nem minha figura aqui. Então, vocês percebam que o segmento do polígono AB ele é paralelo com o segmento DC, certo? Mas o segmento AD ele não é paralelo com o segmento BC. Então, na prática, eu tenho esses 2 segmentos aqui que são paralelos. E esses outros 2 segmentos que não são paralelos. Sim. E esse segmento maior, ele é chamado de base maior, e esse segmento menor, ele é chamado de base menor. E daí tem alguns cenários específicos onde o ângulo, um dos ângulos da base em relação à base menor, ele é um ângulo reto, né? Então, na verdade, esse aqui também seria um ângulo reto, que a gente chama de trapézio retângulo. Então, o legal desse aqui é que a própria altura, nesse trapézio retângulo, a altura vai ser igual ao próprio segmento AD, sendo que aqui não aplica, né? Então, aqui a gente tem a altura que é basicamente dado por um triângulo retângulo. E aqui que é diferente. Então, aqui a altura é diferente e aqui a altura é igual, quando esse ângulo é reto. E daí também eu tenho o caso do trapézio isósceles, que é quando os ângulos opostos, os lados opostos, então o lado AD e o lado BC são do mesmo tamanho. E, consequentemente, os ângulos na base são iguais e os ângulos no topo também são iguais. Queria fazer um comentário só, gente. Se vocês notarem, o trapézio, ele é como se fosse um triângulo cortado. E daí que vem essas classificações. O trapézio retângulo, ele é um triângulo retângulo que foi cortado. O trapézio isósceles é um triângulo isósceles que foi cortado. E o outro é um triângulo qualquer daí que foi cortado. Tá. Tá, aquele trapézio a ilustração do ângulo C, eu vou ter um triângulo retângulo, é isso? No trapézio do retângulo. Se eu traçar uma linha Da diagonal. até o C. Sim, tu tem um triângulo retângulo. Retângulo. Uhum. Aqui. Isso aí. Dúvidas? E nem agora pra trás, né? Falar isso não é silêncio de ninguém. Normalmente um trapézio, acho que vai jogando com o
Eu acho que depois do retângulo deve ser o quadrilátero que mais aparece. Acho que empatado no quadrado. Assim. Lembra que o losango também, como a bandeira do Brasil tem um losango, né? Já foi uma questão do Enem que caiu losango. Mas é mais raro, assim. Tá, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Eu posso dizer que no losango os lados opostos são iguais? No losango. O que vocês acham? Os lados opostos do losango são iguais ou diferentes? Os lados opostos. Por que eles são iguais? O AD é igual ao BC? Isso? O AB é igual ao BC. E o AD é igual ao BC. O AD é igual ao BC. Uhum. Um jeito muito direto de responder isso, talvez o jeito mais certo de responder é dizer: todo losango é um paralelogramo. E os lados opostos do paralelogramo são iguais. Então, consequentemente, os lados opostos do losango são iguais. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um trapézio retângulo, todos os lados opostos são iguais também? Não. Isso é verdade. Por quê? Porque o trapézio, ele não faz parte do... Trapézio e paralelogramo são figuras diferentes. Então, o que aplica para uma coisa não aplica para outra. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o exercício é... Tá, qual que é o jeito mais geral de ter uma figura de 4 lados? Bom, eu defino uma figura assim, né? Ela tem 4 lados e esses 4 lados podem ser diferentes. Como que a gente vai deixando as coisas mais específicas? Tá. E se eu só considerar lados paralelos? Bom, a gente cai no caso dos paralelogramos. E quais são os casos mais específicos dos paralelogramos? São os retângulos, losângulos e quadrados, que são 3 figuras que caem muito. Daí tem outra família, que não tem nada a ver com os paralelogramos, que são os trapézios, que tem a característica de que tem só um lado... só 2 lados paralelos, e daí a gente trabalha com a ideia de base maior e base menor, né? Então, entender como que tudo que foi apresentado aqui encaixa dentro do quadriláteros, e daí paralelogramos tem suas características e o trapézio tem suas características. Tá. Agora vamos falar sobre a área dessas figuras. Só que para isso eu preciso de espaço, então eu quero saber se eu posso apagar essa primeira parte aqui. Tá. Não sei se vocês querem tirar foto ou... Foi? Tá. Eu fiz o apagador. Ah, tá lá. Depois a gente tem que olhar com calma, porque acho que eu baguncei total as minhas canetas com as tuas aí. Nesse momento também, né? É nosso. É nosso. São nossas canetas. Que nem aquele meme do Bugs Bunny lá.
divisórias, sabe? Então, Tá, só do ontem. sim. Ah, tá. De hoje. Não, hoje fez? Não, hoje fez. Mas ontem foi parcial. Tá, pessoal. Então, vamos falar sobre a área das figuras, dessas novas figuras que a gente está vendo. Para a família dos paralelogramos. Então, lembrando, paralelogramo também inclui, isso aqui também vale para todo paralelogramo, incluindo retângulo, losango e quadrado, tá? A área de um paralelogramo é base vezes altura. Nesse paralelogramo que eu desenhei aqui, o que seria a base e o que seria a altura? Vocês saberiam dizer? A base que tem embaixo. Uhum. A altura é A, E, B. Agora eu fiquei com triângulo. Beleza. E qual que era a área do triângulo mesmo? Era a base vezes a altura sobre 2, né? Então, se eu tivesse... Eu falei que se a gente dividisse, né, um paralelogramo pela metade, os diagonais dividem-se em triângulos iguais, né? Então, se eu dividisse pela metade, vocês percebem que ia ficar a fórmula, né? Era base vezes altura, e daí cada triângulo ia ficar com a metade com a metade da área, certo? Então, se eu transformasse essa figura aqui em 2 triângulos, ia ficar com essa mesma fórmula aqui dividida por 2. Só para fazer uma associação com a fórmula da área que a gente viu, que o Lourenço mostrou com essa fórmula da área aqui. Não sei se ficou claro o que eu falei. Tipo assim, um paralelogramo, a gente pode entender também como dois triângulos. Onde eu tenho um triângulo... Então, eu tenho o triângulo ACD e o triângulo BCA, né? Se eu fosse calcular a área desses triângulos, ia ser base vezes altura sobre 2. Então, se eu fosse somar, ia ter base vezes altura sobre 2, mais bases vezes altura sobre 2, que ia dar a própria base vezes alturas. Só para mostrar para vocês que as formas são equivalentes. Tá, então, pensando nos casos específicos lá dos paralelogramos. Começando pelo retângulo. Tá, então a gente tem que o retângulo é uma figura que todos os ângulos internos são iguais. E como que seria a área do retângulo nesse caso aqui? Seguindo essa fórmula aqui. E a base aqui seria qualquer um dos... Qual que seria a base de altura aqui? Aqui, por exemplo, eu poderia usar o segmento DC como base. E minha altura poderia ser tanto o segmento DA como o segmento CB, que são iguais, né? É a altura, né? E a base é DC. Uhum. Então, isso também aplica para o quadrado, né? Porque no caso do quadrado, a gente ainda tem o fato de que, como os lados são iguais, a fórmula da área ela fica a base é um lado e a altura também é um lado, né? Então, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Tá. Mas agora vem uma pergunta um pouco mais difícil. Como é que fica a área do losango? Igual ao quadrado. Como? Igual ao do quadrado. Igual ao do quadrado? Então, o quadrado do lado. Mas será que, tipo, tu concorda comigo que se eu tenho um quadrado assim, ó. Se eu pego o quadrado e eu empurro ele,
assim. Isso aqui é um losango, né? Beleza. E se eu continuo empurrando ele, tu acha que essa área aqui, dessa figura aqui, que é só um quadrado que eu transformei em um losango, é igual a essa área aqui? Não, mas aí foi. Mas assim, tipo assim, é o mesmo lado. Hã? Tipo, o negócio é que o losango, os ângulos do losango influenciam na área. Porque se tu tem se um dos ângulos do losango é muito pequeno, então mesmo que tenha um lado equivalente a um quadrado, a área da tua figura vai ficar pequena. Todo mundo entendeu isso? Tipo, se o losango é uma figura que é igual ao quadrado, no sentido de que todos os lados são iguais, mas os ângulos dele são diferentes. Então, o que acontece no losango? Tá. Eu tenho que, na verdade, se eu fosse calcular pela fórmula tradicional, nesse caso aqui, eu teria a base, que é L, vezes a altura. Só que a altura aqui já não é mais L. Aqui a altura vai ser um número menor do que L, que seria o cateto da hipotenusa. Se eu fosse usando a fórmula de base vezes a altura. Não vai ter que usar o octavo, você não vai ter que guardar nem. Sim, mas tipo, tu percebe, eu acho que é importante perceber aqui o seguinte. Eu fui de um quadrado, né, que é uma figura que tem 4 lados iguais e os ângulos internos todos iguais, para um losango, que é basicamente eu começo a mexer nos ângulos internos. Então, no momento que eu começo a mexer nos ângulos internos, é como se eu tivesse uma figura que a base fica igual, mas a altura vai mudando. Conforme esse ângulo aqui, eu vou diminuindo, e esse ângulo aqui eu vou aumentando, eu vou construindo uma figura que vai evoluindo para uma coisa que tem uma altura muito baixa. Mas ainda dá para usar essa fórmula aqui, ainda é só base vezes essa altura, só que daí tem que ter cuidado de como que vai calcular essa altura aqui. Mas todo mundo entendeu porque um losango não necessariamente vai ter a mesma área de um quadrado, mesmo que os lados dele sejam iguais. Isso é super importante e é super confuso também. O que seria um losango que os ângulos internos deles são todos iguais? Não, o losango é um quadrilátero. Se eu fizer esses ângulos ser iguais, não fica o próprio quadrado? Vocês podem pensar que o losango, um quadrado é tipo um losango que tem uns ângulos internos iguais, né? Tá. Então, o que eu quero dizer, o que é importante entender? Que a área do losango, ele depende dos ângulos. A fórmula de base vezes alturas ainda funciona. Ele ainda é um paralelogramo, então eu ainda posso calcular base vezes altura. Mas vocês têm que ter cuidado de achar a altura certa. E sabe o que é mais complexo ainda? É que muitas vezes o losango ele não vai aparecer, vai aparecer com uma base clara. Muitas vezes o losango ele vai aparecer nesse formato aqui. Que daí vocês teriam que imaginar que uma desses lados vira base para aí poder usar a fórmula de base vezes altura. Só que isso é muito pouco prático, porque muitas vezes o que vai acontecer? Tu vai ter um losango que vai ter a diagonal menor e a diagonal maior, e daí tu vai ter que achar os lados a partir das diagonais para depois rotacionar a figura, para depois conseguir calcular a área do losango. Daí tem um jeito de calcular a área do losango a partir só das diagonais. E que é a seguinte fórmula. Então, área do losango. Área
vai ser igual a... Deixa eu ver aqui. Edição desenho. É verdade, sim, isso. Que a gente multiplica as diagonais e divide por 2. Então, eu vou mostrar qualitativamente de onde que vem essa fórmula, tá? Então, por exemplo, esse losango aqui. Vocês concordam comigo que essa dimensão aqui é a própria diagonal maior, né? Essa dimensão aqui é a diagonal maior. Vocês percebem que eu estou fazendo a bandeira do Brasil aqui, ó. E essa dimensão aqui é a diagonal menor, né? Então, percebam que qual que é a área desse quadrado que eu fiz com as diagonais? Desse retângulo. Qual que é a área dessa figura aqui? Base vezes essa altura aqui é? Qual que é a base aqui? A diagonal maior, né? E a altura aqui é a diagonal menor. Então, a área dessa figura aqui é D vezes D. Só que essa figura aqui é composta por essa parte aqui da bandeira do Brasil e pela minha figura, que é a figura que eu tenho interesse na área, né? Que é meu losango, que é essa figura aqui, né? Eu não vou demonstrar para vocês, mas o intuito é que a parte em roxo que eu desenhei aqui, ela é igual à parte em verde. E se essas duas áreas são iguais, então a parte em roxo é metade da área total. E é daí que vem a fórmula do losango, da área do losango. Nossa bandeira. Você já sabe calcular a área da bandeira do Brasil, então. Dúvidas? Tá. O que é importante, então, dessa parte das áreas dos paralelogramas? Essa fórmula vale para todos os paralelogramas. Então, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Isso vale para os quadrados, isso vale para os retângulos e isso vale para os losangos. No caso do losango, muitas vezes vai ser um pouco complexo a gente achar a base e a altura para conseguir calcular. Então, muitas vezes a gente vai calcular em função das diagonais. E daí a gente usa essa fórmula aqui. Que é essa mesma fórmula aqui. E no caso do quadrado a gente só precisa de uma informação, que é o lado, né? No caso do retângulo a gente precisa de duas informações, que é o lado menor e o lado maior. Mas todas essas coisas partindo daqui. Inclusive essa demonstração que eu fiz aqui parte daqui também. Tá. E do trapézio?
Achei um silêncio meio ensurdecedor assim a parte aqui, mas depois a gente trabalha em alguns exercícios. Eu vou apagar essa parte aqui. Alguém quer anotar ou eu posso apagar? A gente tirou. Esse aqui eu vou deixar, daí a gente tira a foto quando eu escrever a parte dos trapézios. Não, hoje eu tenho a idade também não. Mais que ai lá, direto, não sei lá. Não, mas eles vão. Tem tempo ainda. Sim, mas eu vou. Muito dia, não vou mais no outro. Já. Tá, então no caso dos trapézios, a gente tem uma situação assim, né? A gente tem uma figura que tem a base maior e a base menor e tem uma altura. Então, a área do trapézio ela vai ser a soma das bases sobre 2 vezes a altura. Percebam que, em certo sentido, isso aqui é próximo do que acontece nos quadriláteros, né? Só que, como os lados paralelos, como a gente não tem lados opostos paralelos e iguais, na verdade tem paralelos, mas eles não são iguais, a gente não consegue fazer uma base. A gente tem que somar as duas bases e dividir sobre 2. Eu gosto de pensar que isso aqui é uma consequência que, se a gente tivesse um paralelogramo com a base B, e a gente tivesse um paralelogramo só com a base menor também, essa área aqui com certeza é maior que essa área aqui, né? E essa área aqui é com certeza menor que essa área aqui, né? Então a área desse negócio aqui vai ficar na metade dessas duas áreas. Que é basicamente o que está acontecendo. A gente está fazendo uma área que é basicamente a área média entre essas duas figuras. Que é como se eu calculasse a área separadamente dessas duas figuras, eu somo e divido por 2. E daí dá essa área aqui. Então, pelo menos é o jeito que eu gosto de pensar da área do trapézio. Tá. Dúvidas? Vocês sabem o que é um diagrama de Venn? Um diagrama de Venn. É diagrama de Venn ou diagrama de Venn? Diagrama de Venn. De Venn, é com V, né? Venn. Olha só. V de Vitória. Mas é V de Vitória. Então, a gente viu quadriláteros. Dentro dos quadriláteros, a gente viu os paralelogramos. E os trapézios.
Criou o laranjinho. Dentro dos paralelogramos, a gente viu o retângulo, o losango e o quadrado. E dentro dos trapécios, a gente viu, bom, o trapécio reto e o isósceles, né? Então, percebam que tudo faz parte da família dos quadriláteros e tanto as propriedades dos paralelogramos, eles valem para essas figuras aqui, e a propriedade dos trapécios valem para todos os tipos de trapécio. Mas a propriedade entre esses dois, eles não são equivalentes. Então, é o jeito que eu gosto de pensar de como que resume as informações que a gente passou, tá? Eu passei um pouco rápido as coisas, tá? Era muito material. Então, eu nem me preparei para fazer exercícios. Mas aí a gente pode procurar uns exercícios e resolver aproveitando que sobrou alguns minutos. Pode ser? Ou ficou também à disposição de vocês sugerirem exercícios. Dúvidas? Algum comentário? Alguma coisa que não ficou clara? Então tá. Ah, é verdade, perímetro. Por que eu não tenho uma questão de perímetro aqui? Tá. Vou fazer aqui. Tá. Então, vocês já viram a definição de perímetro, né? A gente tem um polígono, a gente soma todos os lados deles. Na questão dos quadriláteros, não muda, né? Basicamente, a gente vai fazer o mesmo exercício de mudar, de somar. Mas aqui tem uma coisa que... Tem um detalhe muito importante, né? A gente viu diferentes tipos de quadrilátero, e a gente viu quadriláteros que têm lados iguais, e a gente viu quadriláteros que têm alguns lados iguais, e a gente viu quadriláteros que não tem nenhum lado igual. Então, o mais importante na hora de fazer um exercício que envolve perímetro é conseguir reconhecer quais informações faltam para eu conseguir calcular o perímetro. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um quadrado. Então, o quadrado tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, né? Quantas informações, se eu tenho um dos segmentos, vamos supor que eu tenha a informação do segmento AV. Vou falar que isso aqui é 2. Eu preciso mais informações para calcular o perímetro dessa figura ou eu tenho todas as informações que eu preciso? O que vocês acham? Por que eu tenho tudo que eu preciso? Sim, um quadradão normal. É o que a gente falou, é 4 ângulos iguais, 4 lados iguais. Se eu tenho um dos lados, eu tenho tudo que eu preciso? Por que eu tenho tudo que eu preciso? Porque são iguais, né? Então,
Se eu tenho um dos lados, na verdade eu já tenho os 4 lados, no caso do quadrado. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Se esse quadrado, na verdade, fosse um losango, então a gente tem a mesma distância. Se eu falar para vocês assim, eu tenho um losango que é formado pelos mesmos lados do quadrado, com ângulos internos diferentes. Muda alguma coisa em relação ao perímetro? Não muda, né? Porque, no fim das contas, os lados se mantêm iguais. E os ângulos não importam quando a gente está discutindo de perímetros. Tá. E se eu tenho um paralelogramo parecido com esse aqui? Eu tenho o lado AD. Isso aqui é Bom, na verdade, isso aqui é só um paralelogramo. Isso aqui não é nenhum dos 3 casos específicos. Eu tenho todas essas informações que eu preciso para calcular o perímetro. Isso aqui é um paralelogramo, ou seja, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais. Todas as informações que eu sei. Acho que não, porque tem que saber o outro lado, né? Tem que saber o outro lado. Eu não tenho como confirmar. Se não está explícito na questão que AD é igual a BC, então eu preciso de informação de BC. Então esse é um cenário aqui onde eu não tenho todas essas informações para calcular o perímetro. Daí uma pergunta. Se eu tenho um losango, eu tenho as diagonais do losango, eu consigo calcular o perímetro? Eu posso só somar as diagonais para calcular o perímetro? Daria para fazer isso? O que a gente sabe do losango? Como? Como? Ele é mais ou menos um quadrado. Por que ele é mais ou menos um quadrado? Porque ele tem lados iguais, né? Então, alguma coisa a gente sabe sobre o losango. Os 4 lados dele são iguais. Então, na prática, eu só preciso achar um desses lados. Se eu achar um desses lados, eu consigo achar o perímetro do losango. Vocês concordam? E como é que eu posso achar um desses lados? Vocês concordam que eu tenho um mini triângulo retângulo subscrito? Esse aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo. Eu sei, essa aqui é a metade da diagonal menor, essa aqui é a metade da diagonal maior. Então eu consigo calcular o lado, com Pitágoras. Mas o exercício não é fazer a fórmula e decorar a fórmula. O exercício aqui é visualizar que o mais difícil que pode cair em relação ao perímetro é você se identificar se tem ou não tem as informações necessárias e como que eu chego na informação que eu preciso. Então, nesse caso aqui, eu tenho tudo, mas não é tão trivial, né? Vocês têm que perceber que o losango tem todos os lados iguais e eu preciso fazer um Pitágoras para chegar no lado. E de perímetro, isso foi o que eu consegui pensar de bem importante de passar para vocês, assim. Tipo, o conceito assim é bem simples, né? Só somar todos os lados. O que vocês têm que ter cuidado é... E por isso que é legal pensar nisso aqui, porque daí, se vocês têm claro em qual categoria de triângulo vocês caíram, é mais fácil visualizar que, peraí, é um paralelogramo, então os lados têm pares de lados iguais, então se eu preciso de 2 lados. Peraí, é um trapézio, então... A gente não falou do trapézio, né? Mas o trapézio, ele tem... Seria... No caso do trapézio... Depende do tipo de trapézio, né? Mas vocês vão ter que somar as bases mais os outros 2 lados que não são paralelos, né? Então, tipo, no trapézio, daí não dá para fazer a mesma associação que a gente fez. Mas é isso. Você pega um quadrado e dobra o lado dele. O que acontece com o perímetro e o que acontece com a área? Isso aí é importante, né? Tá, vamos lá. Então eu tenho um... Ok.
Porque dobrou. Eu também. É que ele entendeu de dobrar, tipo, dobrar uma folha de papel. Dobrar o lado de capulitores. É isso que o Lourenço quis dizer. Quando a gente olha a folha, a gente diminui o tamanho. No contexto, dá pra fazer. Estava aceitado. Olha só, eu tenho um quadrado que é do lado L, e eu tenho outro quadrado que é do lado 2L. Isso que o Lourenço quis falar. Qual que é o perímetro? Perímetro e área. Então, qual que é o perímetro desse primeiro aqui? É 4L, né? Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Tá, qual que é o perímetro desse primeiro quadrado aqui? 4L, né? E quanto que é a área desse aqui? L vezes L, né? L ao quadrado. E daí desse segundo aqui, quanto que é o perímetro e quanto que é a área? 8L o perímetro Aqui é 8L. e 2L vezes 2L. E aqui é 2L vezes 2L, né? Que é 4L quadrado. Quanto que aumentou de aqui para cá? 2, né? E quanto que aumentou daqui para cá? L quadrado é 2 vezes... 4L quadrado é 2 vezes L quadrado? É 4 vezes. Por que aumentou em proporções diferentes? Porque um soma e outro não. Não sei. É porque o lado... Isso aqui é importante. No caso do quadrado, a gente sabe, né? A área é igual a L ao quadrado. E isso aqui quer dizer que a relação entre... Que o lado ele tem uma relação quadrática com a área. Então, para cada passo que eu dou, que aumento, cada coisa que eu aumento de lado, eu aumento quadraticamente para a área. Então, não é uma relação de 1 para 1. Porque quando eu estou aumentando o lado, eu não só estou aumentando, por exemplo, a dimensão da altura, mas também estou aumentando a dimensão horizontal do quadrado. Se em vez de L ao quadrado fosse base vezes altura, e eu só dobrasse a base, daí eu estou só aumentando uma dimensão. Mas quando a gente dobra o L, a gente está dobrando a base e dobrando a altura. Então a gente está dobrando, na verdade, dobrando 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 2. Lembra que na física, né, tem várias relações que são assim. A força gravitacional diminui com o quadrado da distância, tu dobra a distância, diminui a força 4 vezes. A força elétrica também diminui, tu dobra a distância, diminui 4 vezes a força elétrica. Força elástica também, se tu estica a mola 2 vezes, tu aumenta a força elástica 4 vezes. Várias relações da física são quadradas. Percebam que é algo bem comum na natureza. Isso aqui é muito forte também, porque... E aí volta... Bom, a gente vai ver a área da pizza... Desculpa, a área da circunferência semana que vem, mas aí a gente pode mostrar porque que quando tu dobra o tamanho da pizza, o raio da pizza, na verdade a área da pizza está aumentando em 4 vezes, e não em 2 vezes. Mas é o mesmo princípio. Pizza. Comi pizza hoje. Boa, é uma coisa. Então vamos fazer acontecer. Sexta-feira que vem, a gente vai chamar de circo, vai ter pizza de novo. Cada um vai comprar o tamanho da fatia que vai comer. Isso aí. Só pode comer porque é uma coisa que eu vou lá. Eu só queria te Não sei, ó, né? Quem não souber calcular um pouco. Isso aí, olha aí, adorei. Eu só queria... Eu quero ver. Eu comi pizza hoje, então vai ser 3 semanas seguidas. 3 semanas seguidas comendo pizza na sexta. Muito bom. Muito bem. Então tá. Não acabou.